Boa noite, queridos. É uma alegria poder estar novamente com vocês nessa jornada do estudo do livro de Provérbios, não é? A gente lembra que estudou o livro de Atos dos Apóstolos, que nós estudamos também o Apocalipse, estudamos o livro de Jó, e agora nós estamos dentro dessa categoria do gênero de sabedoria na Bíblia, não é? A versão do Antigo Testamento, a primeira tradução feita, foi a tradução para a língua grega, chamada 70 ou Septuaginta, como é 70 na língua grega. Ela dividiu os números por assunto. Então, Provérbios está dentro da categoria dos livros poéticos do gênero de sabedoria, ok? Vamos então dar continuidade. Nós estamos perto do final do livro 2. Depois, semana que vem, a gente relembra essa divisão do livro de Provérbios. A gente viu, há uma possibilidade da gente dividir por assunto em 4 partes, em 4 livros ou em 5 livros. A gente, quando divide em 5 livros, a gente pega aqueles capítulos finais, palavra de Agur, aquele texto famoso da mulher virtuosa. Então a gente tem ali, a gente pega faz ali 3 divisões, e essas 3 divisões ficam sendo a parte 5 nessa divisão sugerida, uma divisão por categoria de assunto, uma divisão por arrumação da edição do livro. Por exemplo, os capítulos iniciais, esses capítulos muito provavelmente foram escritos depois, como uma introdução a todo o conjunto do livro de Provérbios, no sentido de preparar, de advertir a pessoa para ter no coração esse empenho, esse desejo. A gente tem visto que a sabedoria é um dom de Deus. Ela existe em sua inteireza, em sua perfeição, na personalidade divina. Inclusive, lá no início do livro de Provérbios, há um hino à sabedoria, em que hipostases, né? A gente viu no grego isso aí, uma personificação em que a sabedoria parece que fala de Deus, fala de si, fala de Deus, como que dizendo: olha como Deus é sábio, porque me escolheu, baseou-se em mim para fazer tudo o que fez. É uma figura de linguagem. E a sabedoria a gente reconhece, a gente sabe, a Bíblia diz que Deus compartilha conosco. Há atributos de Deus que são atributos que Deus compartilha. Há atributos de Deus que são da sua pessoa, da sua personalidade. Não tem como ele repartir. Somente o Filho tem esses atributos, o Espírito Santo também tem esses atributos, mas há atributos que Deus, ele prazerosamente comunica aos homens. Um deles é a sua sabedoria, ok? Vamos orar? A gente tem orado, tem alguns motivos de oração. Alô, alô, irmã Lúcia, como vai a sua netinha Yasmin? A gente orou por ela. O bisavô de Yasmin, seu Abraim, o pai do Mustafa, que é casado com Ivana, são os pais de Yasmin. A gente tem orado por ele também, ele tem melhorado. Consolo de Deus para a família do Joaquim, para a família da Lígia, sua mãe. Perderam o irmão Alonso. A gente fala assim, perdeu, mas ele está ganho, ele está com Jesus, certamente. Lá no Rio também, uma família que a gente conhecia há muito tempo, desde o meu tempo de pastoral de Pescador, a gente assistiu à conversão de toda essa família. As conversões são lindas, né? A rapidez, o poder, a bênção que o Evangelho representa. Então essa família toda ganha por etapas, e esse que faleceu é um dos que por último foi ganho, mas também foi ganho para Cristo, graças a Deus por isso. Consolo de Deus para a família do Antônio, esse que já está com Jesus, sua esposa Solange, os filhos Rafael e Gustavo, as respectivas noras como filhas dela, né? Então vamos orar. Você está conosco no Face de Mauro Oliveira, ou então no nosso canal do YouTube, IEC Manuel Julião. Se você quiser fazer um pedido de oração, mencionar algum pedido de oração, a gente também vai mencionar aqui, ok? Eu vou convidar a Ana Luísa. Hoje a Ana Luísa vai orar. A gente também vai pedir que a Ana Luísa lembre a nossa professora lá no SESC. A gente faz lá um treinamento no SESC, aquilo que é necessário para a nossa saúde física. Como é mesmo o nome da professora, Regina? Francisca. A Francisca, professora da Regina,
perdeu o pai, também afetado pelo coronavírus. Então nós vamos pedir também para a vida dela o consolo. A Ana Luísa vai fazer essa oração de hoje, a oração inicial. Pai, eu quero te agradecer mais uma vez por estarmos aqui reunidos, mais um dia para aprendermos mais de ti, Pai. Eu quero te pedir em especial para essas pessoas que foram mencionadas. Pela Yasmin, que tu estejas abençoando a sua saúde, a sua vida, e que ela esteja crescendo com saúde e também, Senhor, conhecendo a ti. Quero também te pedir que abençoe toda a família ao redor dela, os pais, os parentes, os avós, que tu esteja, Senhor, cuidando de cada um. Quero te pedir pelo Senhor Abraim também, que está se recuperando da cirurgia, que ele logo possa estar em plena saúde e que possa, Senhor, aproveitar ainda assim as pessoas ao seu redor e todos os seus familiares também. Quero te pedir também em especial pelas pessoas outras pessoas, Senhor, que estão enfrentando essa doença, o Covid, ou então estão enfrentando outras situações, que tu estejas cuidando, protegendo, restaurando a saúde de cada um, Pai. Que tu estejas com eles e que eles possam saber, Senhor, que tu estás presente e que podem confiar em ti. Quero te pedir também o teu consolo pelas pessoas que perderam parentes devido a essa pandemia. Quero te pedir em especial pela Francisca, que tu estejas consolando, Senhor, fortalecendo o seu coração e também de todas as pessoas na sua família, todos os amigos e parentes do Senhor que faleceu, que tu estejas, Pai, dando consolo a eles, que eles possam também se apoiar mutuamente, que eles saibam, Senhor, que mesmo em meio à tristeza, há esperança, Senhor, e tu és a nossa esperança. Então eu te peço que estejas consolando o coração, fortalecendo cada um, e quero te pedir da mesma forma pelas outras pessoas, Senhor, que estão enfrentando situação de luto, a irmã Lígia também, toda ali a família, Pai, pessoas que nesse momento enfrentam uma situação tão complicada. Todos nós, de alguma forma, somos afetados e estamos experimentando momentos de dificuldade, Senhor. E então eu te peço que estejas conosco, que abençoe o teu povo, que abençoe as pessoas, Senhor, tu sabe mais das necessidades ainda do que nós. E nos dá muito mais do que nós podemos imaginar ou pedir. Então eu te peço, Senhor, que estejas com essa pessoa. E em meio a tantos pedidos, eu te agradeço mais uma vez por termos a oportunidade de estar aqui, de meditar na tua palavra, de aprender mais de ti, de aprender que nós podemos confiar em ti, que a tua palavra nos fortifica, nos fortalece e também nos dá orientação sobre a vida, Pai. Eu te agradeço e eu te peço por todas essas coisas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, vamos ler Provérbios 15. Hoje a gente vai abordar o capítulo 15, 16 e 17. Então nós vamos ler Provérbios 15, o capítulo inteiro, de 2 em 2 versículos, e depois a gente dá continuidade ao nosso estudo. De 2 em 2 versículos, capítulo 15 do livro de Provérbios. Por favor, você acompanha conosco e nós vamos dar continuidade ao nosso estudo. De 2 em 2 versículos. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita ira. A língua dos sábios adorna o conhecimento, mas a boca dos insensatos derrama a estultícia. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplam os maus e os bons. A língua serena é árvore de vida, mas a perversa quebranta o espírito. O insensato despreza a instrução de seu pai, mas o que atende à repreensão consegue a prudência. Na casa do justo há grande tesouro, mas na renda dos perversos há perturbação. A língua dos sábios derrama o conhecimento, mas o coração dos insensatos não procede assim. O sacrifício dos perversos é abominável ao Senhor, mas a oração dos retos é o seu contentamento. O caminho do perverso é abominação ao Senhor, mas este ama o que segue a justiça. Disciplina rigorosa há para o que deixa a vereda, e o que odeia a repreensão morrerá.
O além e o abismo estão descobertos perante o Senhor, quanto mais o coração dos filhos dos homens. O escarnecedor não ama aquele que o repreende, nem se chegará aos sábios. O coração alegre aformoseia o rosto, mas com a tristeza do coração o espírito se abate. O coração sábio procura o conhecimento, mas a boca dos insensatos se apacenta de estultícia. Todos os dias do aflito são maus, mas a alegria do coração é banquete contínuo. Melhor é o pouso, havendo o temor do Senhor, do que grande tesouro onde há inquietação. Melhor é um prato de hortaliças, onde há amor, do que o boi cevado e com ele o ódio. O homem iracundo suscita contendas, mas o longânimo apazigua a luta. O caminho do preguiçoso é como que cercado de espinhos, mas a vereda dos retos é plana. O filho sábio alegra seu pai, mas o homem insensato despreza sua mãe. A estultícia é alegria para o que carece de entendimento, mas o homem sábio anda retamente. Onde há conselho, fracassam os onde não há conselho, fracassam os projetos, mas com os muitos conselheiros há bom êxito. O homem se alegra em dar resposta adequada, e a palavra a seu tempo quão boa é. Para o sábio há o caminho de vida que o leva para cima, a fim de evitar o inferno embaixo. O Senhor deita por terra a casa dos soberbos, contudo mantém a herança da viúva. Abomináveis são para o Senhor os desígnios do mal, mas as palavras bondosas lhe são aprazíveis. O que há avivado por lucro desonesto transforma a sua casa, mas o que odeia o suborno, esse viverá. O coração do justo medita o que há de responder, mas a boca dos perversos transborda maldades. O Senhor está longe dos perversos, mas atende à oração dos justos. O olhar de amigo alegra ao coração, as boas novas fortalecem até os ossos. Os ouvidos que atendem à repreensão salutar no meio dos sábios têm a sua morada. O que rejeita a disciplina menospreza a sua alma, porém o que atende à repreensão adquire entendimento. Todos juntos? O temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e a humildade precede a honra. Ok? Gente, a gente está acelerando a nossa abordagem do livro de Provérbios. Você já percebeu que os provérbios, eles não têm um encadeamento lógico no sentido de focar num assunto, a não ser na introdução do livro, que são conselhos ao filho. Então a gente sempre sabe que vai ver conselhos sábios focados num determinado assunto. Por exemplo, o relacionamento do rapaz, o relacionamento do sábio, o relacionamento do filho com a mulher. Que tipo de mulher? Então isso foi focado. A questão do filho no sentido de ouvir conselhos, de que pessoas ele vai ouvir conselhos. Então o foco ali era esse, era toda uma introdução preparando o coração daquele que está disposto a buscar a sabedoria, praticar a sabedoria, conhecer a sabedoria. Sem dúvida nenhuma, esse filho é o filho de Deus. A Bíblia diz que nós somos tornados filhos de Deus. Aquilo que a Bíblia fala é dirigido aos filhos de Deus. Então é como que se todas as pessoas elas precisassem da sabedoria que a Bíblia revela, que a Bíblia nos exorta a se interessar, a buscar, mas é necessário então que, antes de mais nada,
essa pessoa seja filho de Deus. A gente tem estudado Hebreus aos domingos, e Hebreus começa com a citação daquele texto do Antigo Testamento em que Deus fala para Jesus: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Mas essa fala não é só para Jesus. Todas as pessoas que creem em Jesus, Deus faz delas seus filhos. Lá em João diz: Jesus veio para o que era seu e os seus não o receberam. Em contrapartida, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, quem crê em Jesus Cristo, Deus o torna seu filho. Então, esse livro é dedicado aos filhos de Deus, para que eles busquem, para que eles amem, para que eles desejem a sabedoria. E a gente pode dizer que o principal versículo de Provérbios, ou o versículo âncora de Provérbios, ou talvez a síntese do livro de Provérbios, é o temor do Senhor, é o princípio da sabedoria. Só os loucos desprezam isso, não é? O temor do Senhor é princípio no sentido de ponto de partida e princípio no sentido de alicerce, de fundamento para a sabedoria. Certo? Então a gente aqui nesse capítulo 15, a gente já tinha feito isso anteriormente, a gente agora a gente colocou, você vê aí no seu slide, nós estamos no YouTube com o slide, você que está no Face, eu já detalho para você. Então nós temos uma subdivisão por assunto. E o primeiro destaque que a gente faz no capítulo 15, a gente pegou o capítulo 15, 16 e 17 e procurou organizar por assunto o conteúdo abordado pelos provérbios. Eles parecem soltos, a gente já disse aqui, eles são uma síntese de princípios práticos. Eles são pequenos de propósito, eles são sintéticos de propósito. Eles têm duas linhas, em sentido geral, às vezes eles fazem uma contradição para, por meio dela, mostrar os opostos para que você perceba logo qual é a melhor escolha. Ou então, eles se complementam. Existem os provérbios, ou então eles fazem uma síntese. A gente vai ver aqui provérbios, na maioria dos casos, provérbios antitéticos. Há também provérbios sintéticos. Há provérbios que se complementam. A gente então vai ver isso aqui. Por exemplo, nesse início do capítulo 15, a gente selecionou provérbios que fazem metáforas com partes do corpo. O que é metáfora? É quando você usa um membro, uma palavra, num sentido figurado. Por exemplo, a gente fala de língua, está falando de linguagem, está falando da fala. Então, língua representa aquilo que a pessoa fala. Coração vai aparecer aqui. Ouvidos, aquilo que a pessoa atenta, presta atenção, guarda. Né? Lembram de Jó que dizia, olha, a língua, assim como a língua prova, testa o paladar, os ouvidos têm também que filtrar, que provar as palavras. Então vamos começar. O que diz a primeira metáfora que a gente pode observar no capítulo 15, que a gente selecionou no capítulo 15 de Provérbios? Olha, a língua dos sábios versus a boca dos insensatos. É um provérbio antitético. Língua dos sábios versus boca dos insensatos. Então, você vai seguir o problema aqui no computador. Vou precisar do outro. Então, você vai ver aqui o contraste. O que ele fala sobre a língua dos sábios? Adorna o conhecimento. O conhecimento tem que ser desejado como um enfeite, como um adorno, mas não é um adorno demagógico, não é uma máscara de hipocrisia, mas algo aberto, sincero, com a finalidade definida, com a finalidade honrosa. Por isso que ele diz que a língua dos sábios, quando alguém é autenticamente sábio, não apenas simula sabedoria, mas é sábio de verdade,
A língua do sábio adorna o conhecimento. Então, o conhecimento na vida, na boca, na língua de um sábio é um enfeite, é belo. Mas a boca dos insensatos derrama estultícia, é um desperdício, né? É uma torneira aberta direta de estultícia. Estulto é um estúpido, é aquele que não é sábio, é o contrário. Então, esse primeiro provérbio antitético, que tem as duas linhas numa antítese, ele contrapõe a língua dos sábios à boca dos insensatos, dizendo que para os sábios a língua deles é adorna o conhecimento, e para os insensatos a boca deles derrama estultícia. E logo aí do lado, a gente continua com ainda uma metáfora sobre a antitética também, sobre a língua serena e a língua perversa. A língua serena é árvore de vida, a perversa quebranta o espírito. A gente sabe que Tiago ele tem um capítulo inteiro que fala sobre o fato da língua ser como um leme do caráter da pessoa, né? Tiago faz essa comparação. Você sabe que o avião, não é, ele é nivelado, ele é dirigido por aquele leme na sua cauda. Da mesma maneira que o navio, embora ele seja imenso, é um leme, proporcionalmente, eu não sei qual é a medida dos lemes, mas nos grandes navios, eu não sei quantas vezes menor é o leme em relação ao navio, mas ele dirige, ele que define o rumo do navio. Então, a língua também é assim. Tiago vai dizer que dependendo do caráter da pessoa, ele vai usar a sua língua para o que é mal. Então aqui, Provérbios no capítulo 15, ele fala da língua serena, da língua perversa. A língua serena é árvore de vida. O que se espera de uma língua verdadeira, né? E a língua perversa, aquela que semeia contenda, aquela que não tem serenidade, pelo contrário, folga em provocar contendas, essa quebranta o espírito se abate com o resultado dessa língua perversa. E uma outra metáfora sobre língua, uma terceira, a língua dos sábios derrama conhecimento, a língua do insensato, olha, o coração não é assim. Vamos ler esse provérbio, capítulo 15. A língua dos sábios derrama o conhecimento, mas o coração dos insensatos não procede assim. A língua dos sábios derrama conhecimento, mas o coração dos insensatos não procede assim. Não procede desse modo, não procede dessa maneira. Então há um contraste entre a língua dos sábios e o coração dos insensatos. A gente terminou agora com as metáforas relacionadas à língua. Você olhando aí na tua Bíblia, ela está no capítulo 2, no capítulo 15, versículo 2, capítulo 15, versículo 4, capítulo 15, versículo 7. A gente pode saltear os provérbios, a não ser que haja uma relação muito estreita entre eles dois, mas nós aqui fizemos esses saltos para você entender que nesse início do capítulo 15 há metáforas utilizando a língua como comparação. E agora a gente vai ver os ouvidos. Você pode olhar aí no capítulo 15 e acompanhar outra parte do corpo usada como metáfora, como elemento de lição de sabedoria. Ouvidos que atendem à repreensão salutar, no meio dos sábios tem a sua morada. É tão, às vezes, difícil ouvir. A gente sempre fala dos 5 sentidos, né?
e o sentido mais difícil de você bloquear é a audição. Você pode fechar os olhos, você pode prender a respiração, você pode recolher as mãos para não sentir o tato, você pode fechar a boca, mas o ouvido só se você usar um recurso externo para poder fechar. Ninguém consegue deixar de ouvir. O ouvido é fundamental. Na Bíblia, um dos verbos mais utilizados no Antigo Testamento é o verbo ouvir, porque a Bíblia diz que Deus ouve e Deus quer ser ouvido. Então, esse provérbio é muito importante, muito relevante. Ouvidos que atendem à repreensão salutar no meio dos sábios tem sua morada. Então, esse ouvido que está disposto a ouvir repreensão salutar, esse ouvido, qual é o lugar dele? É no meio dos sábios, ok? O outro provérbio do capítulo 15, que usa um elemento do corpo para metáfora, para elemento de ensino, é o que fala sobre o olhar. E é antitético: olhar de amigo alegra o coração, as boas novas fortalecem até os ossos. Desculpem, esse não é antitético, né? Não há contradição nele, há complementação. Porque ele fala de duas coisas positivas. Fala do olhar de amigo que alegra o coração e das boas novas que fortalecem até os ossos. Interessante. A Bíblia diz que a principal mensagem dela é uma mensagem de boas novas. O profeta Isaías tem um versículo que diz: quão formosos são os pés dos que anunciam boas novas, né? Os pés são uma parte do corpo que a gente tem que tratar com muito cuidado, há todo um jeito, né? Aqui, de vez em quando, a minha esposa convoca aqui uma pessoa para fazer as minhas unhas. Eu vejo com que cuidado, que detalhes há no cuidado com as unhas, no cuidado com a sola dos pés, na higienização, muitas vezes na massagem. O atleta, aquele que usa os pés, seja o jogador de futebol, o maratonista, enfim, tem um cuidado tremendo com essa parte do corpo, né? E a Bíblia destaca que é bonito. Os pés, quão formosos são os pés dos que anunciam boas novas. E esse texto está dizendo que as boas novas fortalecem até os ossos. Aí está um provérbio complementar. Olhar de amigo alegra o coração, boas novas fortalecem até os ossos. Ok? Vamos de novo ao coração. A gente tem aqui, encerrando essa parte inicial do capítulo 15, uma outra metáfora em relação ao coração. O coração do sábio procura conhecimento, é claro. O desejo, o amor do sábio é pelo conhecimento. O coração do sábio procura conhecimento. A boca dos insensatos apacenta injustiça. Ceva, né? Apacentar injustiça é fortalecer, alimentar injustiça, né? Apacentar é conduzir ao pasto. Então ele está dizendo aqui que a boca do perverso, em contradição, em contraponto ao coração do sábio, o coração do sábio procura conhecimento, enquanto que a boca do perverso, a boca dos insensatos apacenta a justiça. Insensato é aquele que não tem senso. A predileção dele é apacentar injustiça, é fomentar injustiça, é engordar injustiça, enfim. Então, cessamos aqui essas metáforas. São 5 metáforas relacionadas ao corpo. Né? No item 1 tem 2 relacionadas à língua, uma ao olhar, uma aos ouvidos e, aliás, 2 ao coração. Eu pulei uma, né? O coração alegre, aformoseia o rosto. A tristeza do coração abate o espírito. O coração alegre aformoseia o rosto, a tristeza do coração abate o espírito. A gente lembra de Neemias, né? Como que o rei que acolheu, o Neemias era um homem de confiança. Vamos recordar esse trecho do capítulo 1 de Neemias. Ele era homem de confiança do rei e Artaxerxes, Neemias 1:2, ao contrário, Neemias 2:1,
no mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer e lhe dei, quer dizer, eu dei ao rei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. Havia tristeza no coração de Neemias. O rei me disse, por que está triste o teu rosto e não estás doente? Tem que ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira. Se encaixa direitinho, não é? Essa condição de Neemias com esse provérbio que a gente leu agora. Ele respondia, vive o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Disse o rei, que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. Muito interessante essa postura de Neemias, né? O rei falou, o que você quer? E ele orou naquela hora. A gente ora toda hora, né? A gente tem que buscar o auxílio de Deus a todo momento, para tudo na vida. E esse provérbio, ele diz isso. Ele fala exatamente isso. O coração alegre formoseia, o rosto, na verdade, ele estava triste. Por isso que o espírito de Neemias estava abatido. Não é? Vamos lá? O que faz o Senhor? Agora nós temos uma série de diversos provérbios que apresentam ações de Deus. Ações de Deus. Então nós vamos elencar aqui, relacionar essas ações de Deus, aquilo que nós já dissemos a você. Pega a sua Bíblia, em alguns momentos ele não vai seguir a ordem de versículo a versículo, mas onde houver a pessoa de Deus, a pessoa do Senhor, uma ação do Senhor, a gente destaca nesse grupo que a gente colocou aqui, esse segundo grupo do capítulo 15 do livro de Provérbios. O que faz o Senhor? O perverso, o caminho dele é abominação ao Senhor, mas o que segue a justiça é amado. Então aqui, o perverso, o caminho do perverso, Deus abomina. O perverso deveria abominar o seu caminho como o Senhor abomina. O perverso deveria desejar converter-se, ou que Deus o convertesse do seu mau caminho. Nós já dissemos aqui que aquele versículo do Salmo 23 refrigera a minha alma. A raiz dessa palavra no hebraico é a raiz do verbo shuv, que significa conversão. É como se o salmista tivesse assim, satisfeito que além dele me conduzir a águas tranquilas, pastos verdejantes, Deus converteu a minha alma. Quem converte a nossa alma é Deus. Ninguém se converte, ninguém se autoconverte. Bom, simulação, teimosia, qualquer pessoa pode dizer, eu posso dizer, qualquer um pode dizer que se converteu, mas a Bíblia ensina que é Deus quem converte. Por isso que o caminho de abominação, o caminho do perverso, deveria ser abominação para ele, porque é para o Senhor. Mas o que segue a justiça, olha, é amado por Deus. O segundo provérbio, ainda de uma ação do Senhor, nesse capítulo 15, perversos, o sacrifício deles é abominável ao Senhor. Quer dizer, não adianta a pessoa ser perversa e sacrificar. Uma simulação de religião. Religião é muito isso, né? Aquilo que a pessoa faz, porque fazendo, ela acha que agrada a Deus. Então ela faz. Por isso que há diversas religiões, porque cada um faz, e às vezes cada um inventa o Deus que quer. Mas a Bíblia diz, o que a Bíblia diz lá no Gênesis? Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus nos criou à sua imagem e semelhança. Não somos nós que temos que criar Deus ou deuses à nossa imagem e semelhança. O nome disso é idolatria. Então a Bíblia diz aqui, nesse provérbio do capítulo 15 do livro de Provérbios, que os perversos, o sacrifício deles é abominável ao Senhor. É uma simulação, é uma hipocrisia, é uma falsidade. Agora os retos, a oração dos retos é contentamento. Então ele está fazendo uma contraposição, um contraste entre
duas atitudes de culto, né? Você oferecer sacrifícios e você orar. Só que aqui o sacrifício ele não modifica aquilo que a gente aprendeu em Hebreus, aquele que apresenta o sacrifício. É necessário que a pessoa seja transformada, e a Bíblia diz que o sacrifício é exterior ao coração. Por isso que Davi, quando confessou o pecado, ele disse, olha, eu queimava um Israel inteiro. Então ele disse para Deus o quê? Para que Deus, no Salmo 51, crie em mim um coração puro, renova dentro em mim um espírito inabalável. Então é a ação de Deus que conta, é a ação de Deus que conta. Vamos lá? O que faz o Senhor? Além e o abismo são descobertos aos olhos do Senhor, do mesmo modo que o coração dos filhos dos homens, quanto mais o coração dos filhos de homem. Esse provérbio não é antitético, ele é complementar, né? Ele está fazendo uma comparação. Olha, se Deus conhece os abismos, eu estava vendo há pouco tempo um camarada que desceu, se eu não me engano, ele desceu 11 quilômetros no oceano. Ele descobriu lá um resto de um navio que não se esperava encontrar. E esse camarada, ele é um empresário, ele mesmo investiu naquele submarino e ele tem o recorde de mergulho no fundo do oceano. Então isso daí, há lugares que a gente desconhece, que o ser humano desconhece, esses helicópterozinhos, esses drones que a NASA mandou para Marte, para conhecer Marte. Olha, que sacrifício para conhecer Marte. Deus conhece todos os planetas, Deus conhece o fundo dos oceanos, tudo Ele conhece. E é isso que o provérbio diz. Olha, se Deus conhece além e o abismo, Deus estão descobertos aos olhos do Senhor, nada se esconde, quanto mais o coração dos filhos dos homens. Era necessário que a pessoa que tem temor do Senhor reconhecesse isso, para que estivesse sempre o quê? Digno diante do Senhor. O Salmo 19, o último versículo diz, olha, as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Somente nada está oculto aos olhos de Deus. E esse provérbio aqui está dizendo isso. Por isso que a gente precisa ser santo aos olhos de Deus. Por isso que a gente precisa ser lavado pelo sangue de Cristo. Por isso que a gente tem que ser apresentado diante de Deus com a santidade que vem de Cristo Jesus. Ok? Casa dos soberbos, herança das viúvas, é uma contrapartida. Aqui é um provérbio antitético. Casa dos soberbos de um lado, herança das viúvas do outro. Os profetas no Antigo Testamento, eles, quando cobravam justiça, eles focavam na parte mais sensível da sociedade de Israel. E ele falava o estrangeiro, o órfão e a viúva. O estrangeiro é o ger, em hebraico, né? A gente está vendo todos esses estrangeiros, esses retirantes, esses refugiados. Como é que isso é um problema atual hoje? Né? Os refugiados, o estrangeiro, o órfão e a viúva. Então aqui a viúva é símbolo de carência em todos os sentidos, emocional, financeira, enfim. Então a casa dos soberbos, o Senhor deita por terra, mas mantém a herança das viúvas. Então esse refúgio que os oprimidos podem encontrar no Senhor. A gente às vezes vê tanta gente mencionando as carências da sociedade, mas como instrumento de barganha, como bandeira demagógica. A gente reconhece que a política no nosso país, a gente conhece açudes no Nordeste que comemoraram já quase 100 anos como promessa dos políticos. Como promessa. Cada político que entra faz aquela mesma promessa e o povo é enganado. Então, Deus é o refúgio para o oprimido. Claro que vai cobrar de quem tinha responsabilidade para sanar aquele problema, resolver aquela situação, e não o fez. Vamos lá, o 2.7, desígnios dos maus, palavras bondosas. Esse é antitético. O que ele fala? Os desígnios dos maus são abomináveis para o Senhor. Deus abomina.
E as palavras bondosas são aprazíveis, palavras verdadeiras, palavras de verdadeira bondade. Deus tem prazer nelas, agora abomina os desígnios dos maus, o pensamento, a decisão, aquilo que os maus elaboram como finalidade, como prática, entendeu? Agora vamos aos tipos genéricos. Nesse provérbio, nesse capítulo 15 de Provérbios, eu falei tipos genéricos são pessoas, tipos humanos. Por exemplo, os maus e os bons. Maus e os bons, os olhos do Senhor contempla maus e bons por toda a parte. Então a Bíblia está dizendo aqui, a gente lembra muito nessa hora do autor, o próprio Salomão, o autor de Eclesiastes, né? Deus contempla maus e bons. Evidentemente, Deus abençoa maus e bons, mas Deus, Ele ama da mesma maneira maus e bons, mas Ele tem mais prazer nos bons, porque o quê? Eles são aqueles a quem Deus converteu, são aqueles a quem que obedecem no Senhor e que então dão mais alegria a Deus. Mas não quer dizer que Deus ame mais os bons, Ele ama maus e bons. Agora, cabe a esses maus o quê? Permitirem que Deus os converta, acolherem a palavra de salvação. Certo? O justo versus o perverso. Dois outros tipos, né? O justo versus o perverso. Na casa do justo há grande tesouro e na tenda do perverso, perturbação. A gente não precisa nem aprofundar isso daí, é óbvio, né? É óbvio que na casa do justo, a gente quando fala de bom e fala de justo, lembram do jovem rico que chegou para Jesus e Jesus falou, olha, não há, bom é só um que é Deus. E quando a gente fala também do justo, a gente lembrou do Salmo, né? Que diz, Deus olhou e não viu nenhum justo, não há nenhum justo sequer, nenhum. Então quando a gente fala de bom, é aquele que foi alcançado pela bondade de Deus. Nós aprendemos com Deus bondade. Bondade é um outro atributo que Deus compartilha conosco. Certo? E justiça também. Nós somos justificados pela fé. Nós aprendemos justiça com Deus. Lembra do que Isaías falou? Isaías falou que a nossa justiça, a justiça humana, é um trapo de imundícia. Desculpem mencionar, mas quando eu vejo trapo de imundícia, é o papel higiênico sujo. A nossa justiça é semelhante a isso. Então, a justiça que nós temos, o justo que ele menciona aqui, é aquele que tem o temor do Senhor. É aquele que foi justificado por sua fé. O justo viverá por fé. É uma máxima da Bíblia. Não é uma máxima que Paulo inventou, não. Desde lá do Antigo Testamento. Ok? O primeiro justo, né? Quem terá sido Abel. Eu estou dizendo isso porque a Bíblia diz que Abraão foi justificado por fé, mas antes de Abraão, Melquisedeque também foi justificado por fé. Noé foi justificado por fé. Enfim. Ok? Então vamos lá. O insensato e o que atende à repreensão. É um contraponto também. O insensato despreza a instrução do pai. Agora, o que atende à repreensão consegue a prudência. O que faz o insensato? É uma ofensa dupla, né? Ele despreza a instrução. Desprezar a instrução já é uma estupidez. Agora, a instrução do pai, além de ser uma estupidez, é uma afronta ao pai. Lá no início do livro de Provérbios, o pai deseja que o filho seja sábio. O insensato despreza isso. E o que atende à repreensão consegue a prudência. Outro tipo, o que deixa a vereda versus o que odeia a repreensão. Aqui também é complementar. Aqui não há uma oposição, né? Aqui os dois são companheiros de infortúnio, né? O que deixa a vereda e o que odeia a repreensão, disciplina rigorosa. E o que odeia a repreensão, morrerá. O que deixa a vereda, seleciona para mim no capítulo 15, onde está esse provérbio, para a gente lê-lo com propriedade, porque aqui ele ficou meio truncado. Enquanto eles procuram aí, no capítulo 15,
a gente vai continuar, certo? O que deixa a vereda versus o que odeia a repreensão. Vamos lá? Eles vão procurar para a gente depois fazer uma leitura de novo desse provérbio. Mas o próximo tipo que a gente vai encontrar, 3.5, no slide seguinte, viu? É o escarnecedor versus os sábios. Mudou o slide, né, Isaac? O escarnecedor versus os sábios. O escarnecedor, ele não ama aquele que o repreende. O escarnecedor não ama aquele que o repreende. A Bíblia diz que a repreensão é um fator da Bíblia, lembram lá de 2 Timóteo 3,16? Que a palavra de Deus nos repreende, lembram? Então o escarnecedor, ele não ama aquele que o repreende. E os sábios, olha, os sábios, esse também está truncado, a gente precisa encontrar isso aí também. O Isaac encontra o outro, a Ana Luísa procura esse. Eu acho que eu achei esse. Achou? Então leia, por favor. É 15? Esse que o senhor falou é o anterior. Não, o anterior eu não achei não. Então leia esse. Eu não sei se é esse. É o escarnecedor não ama aquele que o repreende. Isso. Nem se chegará para os sábios. Então é complementar, certo? Não é um contraste entre escarnecedor e sábio, não é. Ele é complementar, porque são duas coisas que o escarnecedor não faz. Ele não ama aquele que o repreende e ele não se chega aos sábios. Ok? Entendeu aí, olhando no seu slide? Não é antitético esse provérbio. São duas coisas que o escarnecedor decididamente não faz. Ele não ama aquele que o repreende e não se chega ao sábio. Escarnecedor é aquele que debocha. Lembra do Salmo 1? Aquele que se assenta na roda dos escarnecedores. Ele aqui faz duas coisas. Ele não ama quem o repreende e não vai nunca buscar a sabedoria. Vamos ao outro? É o 10. É o 10. Provérbios 15, 10. Disciplina rigorosa há para o que deixa a vereda, e o que odeia a repreensão morrerá. Isso também é um provérbio complementar, paralelo. Não há aqui uma inversão. Disciplina rigorosa há para o que deixa a vereda. O que odeia a repreensão, paralelo ao que deixa a vereda. O que acontece com o que odeia a repreensão? Morrerá. Então esse provérbio ele é paralelo. Ele não é antitético. Ele é sintético, é uma síntese. São dois elementos paralelos. Vamos então para o 3.6. O que carece de entendimento e o homem sábio. A estultícia é alegria para o que carece de entendimento, mas o homem sábio anda retamente. Olhou aí no seu slide 3.6. O que carece de entendimento, a gente pode comparar o que carece de entendimento com o escarnecedor do anterior, né? Que não ama quem o repreende, nem se chega ao sábio. E o que carece de entendimento, a estultícia, a estupidez, é a sua alegria. Tem cabimento isso, gente? Não há nenhum cabimento, nenhuma lógica, mas é o que parece. É o que aparece, é o que a gente vê, é o que a gente encontra. Já o homem sábio é alegria, ele anda retamente. Outro tipo genérico de pessoa, 3.7, ávido por lucro, desonesto. Aquele que é ávido por lucro desonesto, ele transtorna a sua casa. E o que odeia o suborno vai viver. A gente, infelizmente, tem muitos exemplos de gente que é ávida pelo lucro desonesto. Eu estava vendo uma ilustração que colocaram em um dos grupos, as pessoas reclamando. Hoje em dia a gente está numa polarização política tão negativa que eles falam, olha, a pessoa que é contra a corrupção é fascista, porque os fascistas eram contra a corrupção. Eles instrumentalizaram a corrupção para implantar. O que tem a ver uma coisa com a outra? Corrupção é corrupção em qualquer quadrante. Se alguém manipula isso, é outra história. Mas não é por causa disso que a gente vai deixar de falar o que esse provérbio aqui está dizendo. A pessoa que é ávida por lucro desonesto, tem avidez por lucro desonesto, é desenfreado, tem um apetite insaciável por lucro desonesto,
transtorna a sua casa. Claro que transtorna. Será que a cidade de onde eu venho, né? Eu estou aqui no Acre há 27 anos. Agora a cidade de onde eu vim, o Rio de Janeiro, tem 4. Semana passada foi confirmado o impeachment de um governador que se elegeu sendo juiz. Concebeu isso? Como pode um juiz ser ávido por lucro desonesto? Com esse governador, são 4 governadores no Rio de Janeiro presos, acusados de crimes, se não são 5. Eu acho que eu estou aqui, não é? Nem sei se eu estou, errando a conta. Então, como é que é a família desse pessoal? Como é que são os filhos desse pessoal? Como é que é a casa desse pessoal? A não ser que haja outras pessoas ávidas por lucro desonesto na família. Ok? São 6. É o 6? Lê para nós. Não, são 6 governadores. 6 governadores. O meu filho aqui, eu pensei que ele tinha encontrado outro versículo em Provérbios, não. Ele fez um sinalzinho dizendo que não são 4, são 6 governadores do Rio presos. Então, se alguém na família dele é ávido por lucro desonesto, vai dizer que eles são inocentes. Mas se há alguém na casa dele desonesto, a avidez dele por lucro desonesto é um transtorno para a casa deles. E aquele que odeia o suborno, bom, se você odeia o suborno, se eles fossem o inverso, a Bíblia diz que esse viverá. Claro que a vida aqui, esse viverá, a gente vive numa sociedade que parece que os que roubam têm muito mais vantagem do que os honestos. É verdade isso, mas esse viverá aqui na Bíblia, cuidado, morte na Bíblia não é morte física, e vida na Bíblia também não é vida física somente. Porque a vida física tem um fim e a morte física também tem um fim. Porque a Bíblia diz que a morte não é o fim da existência. Morte na Bíblia é morte definitiva, é morte eterna, e vida na Bíblia é vida eterna. É isso que ele está dizendo aqui. Quem odeia o suborno, se odeia o suborno, é um sintoma de que tem vida eterna, de que tem justiça de Deus em si. O justo versus o perverso. O coração medita o que há de responder. Com respeito ao justo, com respeito ao perverso, a boca transborda de maldades. Graças a Deus que o coração do justo medita o que há de responder, reflete, é sábio, destila, sua boca destila sabedoria. Aquilo que a gente falou lá em Efésios, na semana passada. O sábio é aquele que pode falar, como Paulo aos Efésios diz aqui, uma palavra que seja unicamente boa para edificação, uma palavra que seja conforme a necessidade, uma palavra que transmita graça aos que ouvem. Essa aí é o coração do justo meditando para que ele fale, né? Entende? O outro tipo de pessoa, o que atende à disciplina versus o que rejeita a repreensão. Isso é bem antitético, né? O que atende à disciplina adquire entendimento, o que rejeita a repreensão menospreza a sua alma. Qual o efeito daquele que rejeita a repreensão? Ele não tem nenhum trato, nenhum cuidado consigo mesmo. Ele menospreza, preza menos a si próprio. E aqui o texto diz que quem atende à disciplina adquire conhecimento. O que o autor de Hebreus diz? A disciplina às vezes a gente não gosta, mas é bom quando ela vem, porque vai promover em quem é sábio, vai promover um fruto de perseverança, de solidez de caráter, de aperfeiçoamento. Preguiçoso e o reto, né? Esse aqui é o 3.10, é outra contradição. O preguiçoso, ele como que cercado de espinhos. A vereda dos retos é plana. Vamos ler isso aí também? Procurem esse daí, para ficar mais claro para nós, né? Preguiçoso. O caminho do preguiçoso é como que cercado de espinhos, mas a vereda dos retos é plana. Isso. O caminho do preguiçoso, ele parece que ele não vai para canto nenhum, parece que tudo à volta são espinhos, mas a vereda dos retos é plana. Ele tem a direção definida. A gente lembra de João Batista, né, que ele veio aplainar o caminho de Jesus, abrir o entendimento das pessoas. Ele foi o alto-falante, voz do que clama no deserto. Ele foi, qual é o termo moderno para isso?
o camarada aqui é o arauto, o sujeito que vem na frente. O João Batista foi esse, para apontar para o Cordeiro de Deus. Então ele tornou plano, reto o acesso a Jesus. 3.11, filho sábio alegra seu pai, o homem insensato despreza sua mãe. Despreza sua mãe, um dos primeiros provérbios que meu pai me ensinou, não é? O filho insensato é alegria, sem dúvida. E o filho, orar por aquele menino que eu falei, não é? Orar pelo Paulo Marcos, eu lembrei dele, uma notícia de um rapaz que a gente conhece, a gente viu nascer e que está precisando ser uma pessoa que seja sábio na sua conduta. Vamos orar por ele. Agora, itens genéricos. Agora a gente não vai falar de pessoas, vai falar de situações. Por exemplo, prato de hortaliças e boi cevado. Você quer um prato com alface, rúcula, entendeu? Verduras, ou você quer um churrasco? É o que ele está dizendo aqui. O prato de hortaliças é melhor onde há amor do que um churrascão, um boi cevado, onde há ódio, onde há hipocrisia, falsidade. Então ele está dizendo aqui, olha, coma o seu pratozinho de verduras para até ajudar no teu regime alimentar, mas se há amor, excelente. Ele está dizendo exatamente, né, que há situações em que a gente acha que, puxa vida, há abundância, não há falta, sobra as coisas, porém ali o ambiente não é de sinceridade, de verdade, de amor. Não há conselho e muitos conselheiros. É também um item genérico, falando de aconselhamento, não é? Fracassam os projetos onde não há conselho. Fracassam os projetos onde não há conselho. Agora, onde há muitos conselheiros, há bom êxito. Onde há muitos conselheiros, sem dúvida nenhuma. A Bíblia diz que na multidão dos conselheiros está o quê? A sabedoria. Ok? Vamos lá? Terminando o capítulo 15, caminho para a vida e inferno embaixo. Opa! Caminho para a vida para o sábio, caminho para a vida leva para cima. Já o inferno embaixo evita-se. Vamos ler isso daí? Para o sábio, ao caminho da vida que o leva para cima, a fim de evitar o inferno embaixo. Esse também é complementar, não há uma oposição aí, não é? Para o sábio, ao caminho... Por favor, pode ler de novo? Para o sábio, ao caminho da vida que o leva para cima, a fim de evitar o inferno embaixo. Aleluia, né? O caminho da vida leva para cima, leva em direção a Deus. O que Jesus falou? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. A verdade que a gente precisa ouvir a nosso respeito para que a gente possa ser resgatado da mentira em que a gente vive, da mentira que a nossa vida se tornou, ok? A gente lê a história do Gênesis, Deus falou para Adão e Eva no dia em que vocês comerem do fruto da árvore do bem e do mal. Se comerem, é certo que morrereis. A primeira coisa que a serpente, o tentador, falou para eles, é certo que não morrereis. Então eles aprenderam com Satanás o quê? Viver uma mentira. Então Jesus ele revela a nossa verdade. E a gente precisa entender qual é a nossa verdade para que a gente possa seguir o caminho que conduz à vida. Esquecer o inferno embaixo. Resposta branda desvia o furor. Palavra dura suscita ira. Bem prático esse provérbio. É importante praticar isso na nossa vida. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita ira. O homem se alegra em dar resposta adequada à palavra a seu tempo, quão boa é. Esse também é complementar. Não há uma antítese nesse provérbio, não é? O homem se alegra em dar resposta adequada e a palavra a seu tempo, quão boa é. Em relação até ao outro provérbio, há uma relação estreita. O homem iracundo, sujeito a se irar à toa, suscita contendas, mas o longânimo apazigua a luta. Esses três provérbios se complementam, não é? Gente, vamos para o 16? Fizemos a mesma coisa que fizemos com relação ao 15. Né? Você começa aí olhando no teu slide, aquilo que Deus faz
O 16 tem uma série de ações de Deus que a gente vai mostrar para você já aí nesse começo. Né? A primeira delas, o coração do homem pode fazer planos, até deve, até pode, mas a resposta certa vem do Senhor. Isso, Tiago diz isso, né? Antes de você dizer, vou fazer, vai acontecer, planejei isso, olha, consulte o Senhor, espere no Senhor, planeje com a aprovação que Deus tem para dar para você, com a sabedoria que Ele tem para te dar, para você fazer os teus planejamentos, né? Permita-me usar um exemplo aqui da família, fala de usar o exemplo da família, todo mundo aqui treme, né? Mas é que o meu filho está pensando em casar, eu lembro do meu casamento, né? E como é que a gente buscou orientação do Senhor, como Ele está fazendo, como você deve fazer. Você deve casar na época certa, deve casar com a pessoa certa, e para isso você deve buscar a orientação do Senhor. Porque a gente pode fazer planos, mas a resposta certa, a Bíblia não diz para você não fazer. Pode, faça, mas a resposta certa a respeito dos planos vem do Senhor. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos. Uma relação interessante com o provérbio anterior, né? Por que a gente pode fazer planos à vontade? Porque todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos. Agora, Deus pesa. Deus vê o que a gente não vê. Jeremias diz que até o nosso coração é enganoso. A primeira pessoa que o coração da gente engana é a gente mesmo. Está escrito lá, maldito o homem que confia no homem. A gente já ouviu muita gente usar essa frase da Bíblia, que também é do profeta Jeremias, maldito o homem que confia no homem. Aí eu digo assim, a primeira pessoa que você tem que desconfiar é de você mesmo, porque o nosso coração nos engana. Confia no Senhor. Você quer fazer plano? Você acha que todos os caminhos aos teus olhos são puros? Confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. Aleluia! Né? Confia ao Senhor as tuas obras. Deixa que Deus te oriente. Os desígnios para a tua vida Ele vai estabelecer. O Senhor fez todas as coisas para determinados fins e até o perverso para o dia da calamidade. Interessante, né? Por que esse texto está dizendo isso? Não é que Deus predestinou o perverso para isso, não é isso que o texto está dizendo, não é assim que eu entendo o que o texto está dizendo. A Bíblia diz que vai haver para o perverso esse dia, porque a vida dele sempre foi uma calamidade. Ele não permitiu que Deus mudasse a sua vida. E Deus permite que haja perversidade. Minha filha estava contando de uma leitura que ela faz. Como é o nome daquele camarada lá de Auschwitz? Que você... Viktor Frankl. Frankl, é a pronúncia do alemão, né? E ele fala do deboche dos nazistas quando nos fornos crematórios subia aquela fumaça branca e ele dizia, olha lá o Deus de vocês, cadê o Deus de vocês? Estão queimando lá dentro. E aí o pastor Bernardino comentou comigo de sobrava tempo, faltava tempo nos campos de concentração e os judeus fizeram um tribunal para julgar Deus, como Jó, né? mais ou menos parecido, que Jó não acusa Deus. Para os amigos ele acusou, para os amigos ele blasfemou, Jó desabafa com Deus, mas os judeus condenaram Deus. Então, quando a Bíblia diz que até o perverso vai ter um dia para ele, então Deus é tolerante. Pedro diz que Deus é tolerante, Deus espera que o perverso se converta, que todos cheguem ao arrependimento como nós chegamos. Quem chegou ao arrependimento como eu cheguei, como nós chegamos, nós não somos melhores do que eles. Não somos em nada melhores do que eles. Chegamos ao arrependimento, acolhemos o sacrifício de Cristo, acolhemos a palavra de salvação. Quão formosos são os pés dos que anunciam o Evangelho, não é? Então, abominável é o Senhor todo arrogante de coração, é evidente que não ficará impune. Esse aqui também não é que haja um contraste, né? Há uma consequência. Abominável ao Senhor o arrogante de coração. Paulo dizia, eu fui blasfemo, perseguidor e insolente. A Bíblia diz que a porta nossa de entrada na salvação é a humildade. Né?
Pela misericórdia e pela verdade se expia a culpa, e pelo temor do Senhor os homens evitam o mal. Aleluia. O temor do Senhor evita o mal, pela misericórdia e pela verdade se expia a culpa. Jesus é amor, Jesus é misericórdia, Jesus é verdade, por ele se expia a culpa. E pelo temor do Senhor os homens evitam o mal. Que mais a gente tem aqui de ações do Senhor? O que faz o Senhor? Sendo o caminho dos homens agradável ao Senhor, este reconcilia com eles os seus inimigos. Aleluia. A gente andando com Deus, há grande chance dos inimigos serem convencidos da mesma necessidade que a gente um dia teve, foi convencido dela, de crer em Jesus como Salvador. Paulo, em Romanos capítulo 5, diz que Cristo morreu a seu tempo pelos inimigos de Deus. Nós éramos inimigos de Deus. Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, andando com Deus, é bem provável que outros que sejam inimigos de Deus e por causa disso nossos inimigos também se arrependam dos seus pecados. O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Tomara! Vamos traçar os caminhos, mas vamos deixar que Deus, como disse lá no versículo anterior, fazer planos, mas esperar a resposta do Senhor. Peso e balança justos pertencem ao Senhor. Obra sua são todos os pesos da bolsa. Também complementar. Vamos deixar que Deus pese, como já foi dito no provérbio aqui atrás, os espíritos, as nossas intenções. Deus sonda os corações. Lembra do Salmo 139? É essa balança, não é? 1.10. O que atenta para o ensino, acha o bem. O que confia no Senhor, esse é feliz. Aleluia. O que atenta para o ensino é benéfico. O ensino a gente deve almejar, desejar. Quem atenta para o ensino, quem é humilde e sempre pronto a aprender, acha o bem. O que confia no Senhor, sem dúvida, é feliz. A sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda a decisão. A gente não acredita em loteria, né? A gente não acredita em palpite. Por isso que a gente não joga, né? Então ele diz, a sorte, tá bem, você pode até arriscar, mas com Deus vem toda decisão. A gente não arrisca com Deus. Com Deus não há palpite, há desígnio, né? O homem depravado cava o mal e nos seus lábios há como que fogo ardente. Agora que a gente já passou para outra sessão. Eu não indiquei aí, né? Mas essa é outra sessão. Essa não é mais a sessão que fala do Senhor, mas são tipos genéricos e tipos negativos. O homem depravado aqui à minha esquerda cava o mal, nos seus lábios há como que fogo ardente. É um provérbio complementar. Você tem duas linhas aí equivalentes. O homem depravado, aspecto negativo dele, cava o mal, mais um aspecto negativo dele, nos seus lábios há como que fogo ardente. E à direita, o homem perverso espalha contenda, e o difamador separa os maiores amigos. Também é paralelo, não é antitético, porque são três personalidades negativas aí: o homem depravado, o homem perverso e o difamador. O homem perverso espalha contenda, o difamador separa os maiores amigos. Vamos lá? Capítulo 16, tipos genéricos. Aqui há 4 provérbios falando sobre o rei. A gente sabe que na Bíblia, um rei segundo o coração de Deus foi o rei Davi, e outros reis mais. Deus queria que todos eles fossem segundo o seu coração. Evidentemente que Davi teve defeitos terríveis. Outros reis até foram mais justos do que Davi. Agora, o rei era uma profecia viva, a personalidade dele era um indicador, era um tipo da pessoa de Jesus. Lembram de Samuel, que foi o último juiz, mas também foi profeta, mas também foi sacerdote? Então, na pessoa de Jesus há a fusão do rei, do profeta e do sacerdote. Hebreus
indica isso muito bem, com muita clareza. Jesus é o sumo sacerdote da nossa fé. Então aqui, essa figura do rei aparece nesse capítulo 16. Nos lábios do rei se acham decisões autorizadas no julgar, não transgrida, pois, a sua boca. Então aqui também é complementar esse provérbio, né? Não é uma antítese. Nos lábios do rei acham, é claro que não é de todo o rei, não é? Aliás, Salomão teve uma parte da sua vida, ele pode estar falando dele aqui, mas houve uma parte da vida de Salomão, uma parcela da vida de Salomão, em que ele escorregou, ele decaiu, mas aqui o modelo é esse. Os profetas cobravam os reis no julgamento que eles faziam. No livro de Jeremias há um caderninho, um resumo das profecias de Jeremias dirigidas aos reis, e Jeremias insistia que os reis praticassem justiça. Vamos dar uma olhada lá? Havia uma cobrança: no julgar não transgrida, ó rei, né, a sua boca. Vamos aqui ler em Jeremias capítulo 22. Jeremias 22 diz assim: assim diz o Senhor, desce à casa do rei de Judá e anuncia ali esta palavra. Deus falando para Jeremias ir para a casa do rei para falar com ele. E diz: ouve a palavra do Senhor, ó rei de Judá, que te assentas no trono de Davi, tu, os teus servos, o teu povo, que entrais por estas portas. Todo mundo da tua casa. A responsabilidade do rei era essa. Assim diz o Senhor: executai o direito e a justiça, livrai o oprimido das mãos do opressor, não oprimais ao estrangeiro, nem ao órfão, nem à viúva. Eu mencionei, né? Não oprimais ao estrangeiro, nem ao órfão, nem à viúva, não façais violência, nem derrameis sangue inocente neste lugar. Então é uma exortação ao rei para que ele fosse justo, é o que esse provérbio está dizendo aqui. O semblante alegre do rei significa a vida, e a sua benevolência é como a nuvem que traz chuva serôdia. Uma chuva fora de época, uma chuva inesperada que trouxe alegria no campo, né? Como a chuva traz alegria no campo. Então, tomara que o semblante do rei seja de alegria, porque o mau humor do rei, olha... E aí a gente termina a pessoa do rei e vai para os provérbios genéricos. Os lábios justos são o contentamento. Mais um provérbio do rei, é o quinto. Os lábios justos são o contentamento do rei, e ele ama o que fala coisas retas. Esse é o rei segundo o coração de Deus, esse é o rei sábio. O caminho dos retos é desviar-se do mal, o que guarda o seu caminho preserva a sua alma. Esse provérbio aqui já é também tipos genéricos de pessoas. Nós tivemos 5 por um tipo específico, que era o rei, e esse agora é os retos, são os retos, e é também um provérbio complementar, não há uma antítese aqui. O caminho dos retos é desviar-se do mal, o que guarda o seu caminho preserva a sua alma, ok? Melhor é ser humilde de espírito com os humildes do que repartir o despojo com os soberbos. Quer dizer, fica pobre, mas seja humilde, né? E melhor do que você estar lá com aqueles que a gente falou aqui, que tem avidez, né, pelo suborno, tem avidez o ganho desonesto. O sábio de coração é chamado prudente, e a doçura no falar aumenta o saber. Também são paralelos, são complementares esses provérbios, essas duas frases, essas duas linhas. O sábio de coração é chamado prudente, e a doçura no falar aumenta o saber. Aleluia! O sábio de coração é chamado prudente, e a doçura, está repetido. O coração do sábio é mestre de sua boca e aumenta a persuasão dos seus lábios. Olha que virtude fantástica do sábio. O coração dele, a gente já viu isso aqui, a boca do sábio falar do que está cheio o coração. O coração do sábio é mestre de sua boca. Ele se aconselha com a sabedoria que ele tem no seu coração. E aumenta a persuasão dos seus lábios. Persuadir é ter a capacidade de vencer no argumento, mas no sentido positivo. Nesse aspecto aqui, no sentido positivo. Não é a persuasão que Satanás usa, não. É a persuasão da sabedoria que vem de Deus. Continuando com os itens genéricos,
Melhor é o pouco havendo justiça do que grandes rendimentos com injustiça. Esse é antitético, bem parecido com aquele que a gente já leu aqui anterior, que fala da hortaliça. Não, melhor é o bocado. É o da hortaliça mesmo. Quanto melhor é adquirir o da hortaliça, exatamente. Quanto melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro. Isso aqui é uma afirmação, uma exclamação. Quanto melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro. Não é todo mundo que pensa assim, mas é assim que a Bíblia indica para a gente. Mais excelente adquirir a prudência do que a prata. Paralelismo, ok? Mais excelente adquirir a prudência do que a prata. Prata, ouro, sabedoria e prudência. A sabedoria, a soberba, precede a ruína, sem dúvida, a altivez do espírito, a queda. Também é paralelo, dois aspectos negativos aí. A soberba precede a ruína. Soberba é falta de fé. Eis o soberbo, a sua alma não é reta nele, vai arruinar-se. A altivez do espírito, a queda. Melhor é ser humilde de espírito com os humildes do que repartir o despojo com os soberbos. Palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. São figuras de linguagem muito bonitas essas aí, complementares. Uma vai complementando a outra. Né? Palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma, medicina para o corpo. O Salmo 32 é um salmo que fala do prejuízo que o pecado traz, não só emocionalmente, não só espiritualmente, mas é somático. Né? No grego a palavra soma é corpo. O pecado faz o corpo definhar. Então ele diz aqui que as palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma, e as palavras agradáveis, a boca fala do que está cheio de coração, é medicina para o corpo. Há caminho que parece direito ao homem, mas afinal são caminhos de morte. Lá atrás a gente viu que Deus, o quê? Define para nós os seus planos, os seus desígnios. Ele tem uma capacidade de pesar, de avaliar muito mais perspicaz, profunda do que a nossa. A fome do trabalhador o faz trabalhar, porque a sua boca a isso incita. Interessante esse, né? Uma das razões por que a gente deve trabalhar de maneira honesta, não é suprir de alimento, de víveres, a nossa casa, de roupa. Que bom seria se todas as pessoas só trabalhassem de maneira honesta. Coroa de honra são as cães. Cães aqui não são o feminino dos cãos, tá bom, gente? O feminino do cão é cadela. Cães aqui são cabelos brancos. Coroa de honra são as cães, quando se acham no caminho da justiça. Aqui, esse provérbio é maroto, né? Ninguém está dizendo aqui que todo mundo que tem cabelo branco tem sabedoria. Essas cães, quando se acham no caminho da justiça. Tipos negativos de conduta, no capítulo 16, o homem depravado cava o mal e nos seus lábios há como que fogo ardente. Já falamos, né? O homem perverso espalha contendas e o difamador separa os amigos. É esse que a gente está repetindo, já lemos eles. Mas tem aqui que a gente não tinha lido. O homem violento alicia o seu companheiro. Ele não é violento sozinho, ele alicia. Ele conquista para ele para praticarem juntos a maldade. Guia-o por um caminho que não é bom, com certeza. Complementar. Duas coisas negativas o homem violento faz. Alicia o companheiro e vai guiá-lo por um caminho que não é bom. Lá atrás, no livro de Provérbios, filho sábio, esse rapaz que a gente mencionou aqui, certamente ele está hoje com as dificuldades que ele está tendo na vida dele, vícios na vida dele, por causa do aliciamento que alguém fez. Quem fecha os olhos imagina o mal e quando morde os lábios o executa. É para a gente ter cuidado com aquilo que a gente tem dentro, no coração. A Bíblia diz, Jesus disse, de dentro do coração do homem no sentido genérico, do coração da mulher também, procedem os maus desígnios. Essa definição é muito interessante, vamos lê-la em Marcos, lá no capítulo 7 de Marcos.
Aqui, ó, Marcos 7,14, convocando ele de novo a multidão, Jesus fez questão de dizer isso para todo mundo. Ouvi-me todos e entendei, não há fora do homem, nada há fora do homem que entrando nele o possa contaminar, mas o que sai do homem é o que o contamina. Marcos 7,15. Então, Jesus fala isso com clareza. De dentro do coração do homem é que procedem todos os maus desígnios. Então, é isso que esse provérbio está dizendo. Melhor é o longânimo do que o herói da guerra. O que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. Interessante, né? Esse provérbio te lembra de Davi. Davi não teve domínio próprio. Quando Davi tinha que estar na guerra, ele tinha um excelente general, então ele mandou o general com o exército, falou, na hora que a cidade estiver pronta para tomar, eu apareço lá, aí vocês chamam os repórteres, chamam a internet, e eu, tá bom, mas eu vou ficar aqui. E o que Davi fez? Ele adulterou com Batseba. Ele não se dominou. Esse é o provérbio que se encaixa, não deveria, mas se encaixa na personalidade de Davi. Davi não foi longânimo, Davi não teve domínio próprio. Porque o que domina o seu espírito, ele tem mais vantagem do que o que domina uma cidade. Davi dominava uma cidade brincando. Eu costumo dizer que Davi, se alguém acordasse Davi acorda e fala, o que é? Foi guerra. Ih, eu já ia esquecendo, saía, fazia a guerra e ganhar. Josué ficou sem dormir, né? Josué estava insônia. Aí o anjo apareceu para poder animar Josué. Josué levou a mão na espada e falou, quem é você? Você é do nosso exército? Aí o anjo falou, não. O anjo deu um susto de Josué, né? Josué falou, você é do nosso exército? O anjo falou, não. Aí Josué, caramba, ele não é do nosso exército, está com uma espada na mão? Aí o anjo imediatamente falou, eu sou do exército do Senhor. Aí o Josué se ajoelhou e ouviu, tira a sandália. Tira a sandália. Aí ele lembrou que Deus tinha dito para Moisés, tira a sandália. Ele lembrou de Moisés, que foi Josué foi tão sábio quanto Moisés, né? Foi o mestre de Josué. Josué foi discípulo de Moisés, servidor de Moisés. Então, esse texto se aplica a esse tipo de pessoa, não é? Que tem domínio próprio. Vamos lá? Melhor é um bocado seco e tranquilidade do que a casa farta de carnes e contendas. Aleluia. Imagina um lar cheio de contendas. Que tristeza. São itens genéricos no capítulo 17. O crisol prova a prata. Crisol é uma caldeira que depura a prata. E o forno, o ouro, mas aos corações prova o Senhor. Muito interessante esse provérbio, né? Constantemente Deus tem que provar o nosso coração. Só Deus pode provar. Não é igual aquele corinho, né? O sabão lava o rostinho, lava o pezinho, lava a mão, mas quem lava o coração é só Jesus. E só Ele deixa o coração limpinho. Mais fundo entra a repreensão no prudente do que sem açoites do insensato. Não vai adiantar. Não vai adiantar açoitar o insensato. O prudente, uma repreensão já o sensibiliza. Como abrir-se da represa, assim é o começo da contenda. Desiste, pois, antes que haja rixas. Esse é complementar, né? Pensa primeiro, né? Se controla, se segura, né? Isso é muito bom para casal, né, minha filha? O abrir-se da represa, assim é o começo de contenda. Desiste. Entendeu? Itens genéricos ainda no capítulo 17, de que serviria o dinheiro na mão do insensato para comprar a sabedoria, visto que não tem entendimento? Insensato, a sabedoria se adquire como o maior tesouro que existe. E você pode até botar dinheiro na mão do insensato, ele jamais vai almejar sabedoria. O coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Então, a alegria no Senhor é a nossa força. O apóstolo Paulo estava preso e não cessava de dizer na carta aos Filipenses, alegrai-vos no Senhor. A alegria no Senhor é uma alegria lúcida, não é uma empolgação, não é uma euforia, né?
Está aí a psicóloga, né? Para dizer o que significa euforia, né? Aquele distúrbio, né? Como é o nome? Aquela siglazinha. A pessoa que tem bipolaridade. O transtorno bipolar. Transtorno de personalidade bipolar. Tem momentos de euforia, sim. TPB? Eu sei que tem uma sigla, né? Então é isso, a nossa alegria tem que ser a alegria no Senhor. A sabedoria é o alvo do inteligente, claro, mas os olhos do insensato vagam pelas extremidades da terra. Olha, a sabedoria é o alvo do inteligente. Hebreus diz que Jesus é o alvo da nossa fé. Isso está lá em Hebreus 12. A Bíblia diz que Jesus se nos tornou sabedoria, e aqui em Hebreus, capítulo 12, a Bíblia diz que Jesus é o nosso alvo, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. O nosso alvo é um alvo de sabedoria, o nosso alvo está em Jesus. Coroa dos velhos são os filhos dos filhos, os netos, alô, e a glória dos filhos são os pais. Esse aí também é complementar, não é? A maior recompensa, coroa a gente lembra logo em algo que tem um valor inestimável, né? Mas a melhor coisa é esse filhos dos filhos, e a glória dos filhos são os pais. Aleluia. A Bíblia fala isso, né? Essa integração que deve existir. Jesus falou assim: o filho nada pode fazer de si mesmo, senão aquilo que vê o pai fazer. E Jesus aprendeu com Deus a obedecer. Hebreus diz isso. Jesus aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E Jesus falou assim: olha, eu amo como o Pai me ama. Eu sou misericordioso, aprendi isso com o meu Pai. Então, Jesus nos ensina aquilo que ele mesmo praticou. Tipos. Quais são os tipos? Vamos rapidamente terminar o capítulo 17. Pedra mágica é o suborno aos olhos de quem o dá. O tipo aí é quem pratica suborno. Para onde quer que se volte, terá seu proveito. É complementar também, profundamente negativo. Quem suborna é uma pedra mágica aos olhos de quem dá, de quem pratica. O escravo prudente dominará sobre o filho que causa vergonha, e entre os irmãos terá parte na herança. Então isso daqui é o filho que envergonha, é menos do que o escravo que se torna sábio, né? Lembram de Onésimo, o escravo convertido, que Deus mandou com uma carta na mão para que Filemão, seu patrão, o perdoasse. É uma das cartas que falam tocantemente sobre o amor filial, sobre a fraternidade entre irmãos. Esse escravo é Onésimo. O malfazejo atenta para o lábio iníquo, é isso que ele prioriza, né? O mentiroso inclina os ouvidos para a língua maligna, também um provérbio paralelo, buscando aquilo que é negativo, né? O que escarnece do pobre insulta ao que o criou. A gente não deve diminuir ninguém. Uma das coisas na Bíblia, uma das definições bíblicas de pecado, que até se você ofende a sensibilidade do outro, com qualquer atitude tua, isso é pecado. Quanto mais escarnecer do pobre. O que se alegra da calamidade não ficará impune. Ao insensato não convém a palavra excelente, quanto menos ao príncipe o lábio mentiroso. Ele faz uma comparação, né? Da mesma maneira que não adianta uma palavra de excelência para o insensato, lábio mentiroso para o príncipe também depende do príncipe, né? Tem príncipe que é dele que parte a própria mentira, né? Os tipos: o que encobre a transgressão adquire amor, mas o que traz o assunto à baila separa os maiores amigos. Isso aí a gente já comentou, não é? Isso aqui é quando você, não é que você está escondendo a maldade, não é? Você está dando o trato que é necessário dar, não está fazendo fofoca, mexerico, não está depauperando a personalidade alheia, não é? Então esse provérbio, ele está ressaltando esse aspecto aí. O rebelde não busca senão o mal, por isso mensageiro cruel se enviará contra ele. Ele vai suscitar o quê? Vingança contra si, né?
quanto àquele que paga o bem com o mal, não se apartará o mal da sua casa. É o mesmo princípio do provérbio anterior, né? Quem paga o bem com o mal, o que Paulo fala na carta aos Romanos? Vence o mal com o bem. O que Tiago diz na sua carta? Aquele que sabe fazer o bem e não o faz, só em não fazer o bem, nisso está pecando. Melhor é encontrar-se uma ursa roubada dos filhos do que o insensato na sua estultícia. Eita! Se você encontrar um insensato, puxa, que azar o seu, que azar o nosso, né? É melhor você encontrar uma ursa sem os filhotes, desesperada. Olha a comparação que Salomão faz aqui. O homem falto de entendimento compromete-se ficando por fiador do seu próximo. Então, fiar, cuidado com você se tornar fiador. A gente conhece lá da nossa igreja de origem, da nossa infância, um caso assim, né? O camarada ficou de fiador e ajudou bastante 2 irmãos da igreja. E depois ele faleceu. Quando a viúva foi fazer o inventário, tudo aquilo que ela esperava receber do marido estava empenhado por causa dele ter sido feito fiador. A gente pode ajudar uma pessoa de todos os modos, de todas as maneiras, até fazendo doações, mas cuidado para não ficar fiador. Meu pai sempre me chamava a atenção para esses textos da Bíblia. Esse não é o único provérbio que fala isso. O que ama a contenda ama o pecado. Uma coisa está ligada à outra, né? O que faz alta a sua porta facilita a própria queda. É um provérbio, uma comparação, fazendo alusão a isso. Você se abre para o pecado amando a contenda, é como se você faz alta a porta para que a queda seja, para que o tombo seja maior, né? O perverso de coração jamais achará o bem, e o que tem a língua dobre vem a cair no mal. A língua dúplice, né? Tiago diz que o homem dobre é como a onda do mar. Ele vai e vem. Ele não tem personalidade. Ele é levado para lá e para cá pela opinião alheia. O filho estulto é tristeza para o pai, e o pai do insensato não se alegra. O filho estulto e o pai do insensato, esse provérbio aqui também é paralelo. Vamos terminar? O perverso aceita suborno secretamente para perverter as veredas da justiça. Que tristeza isso daqui, né? A gente, de vez em quando, repisa isso, porque isso é muito comum na nossa condição, isso é muito comum no nosso país. Aquele que aceita suborno secretamente e perverte veredas de justiça. Alô, alô, falar contra corrupção, falar contra esse tipo de suborno, esse tipo de roubo, isso não é fascismo não, tá bom? O filho insensato é tristeza para o pai e amargura para quem o deu à luz. Também é paralelo esse, né? O filho insensato é tristeza para o pai, é tristeza para a mãe, é amargura, amargo dentro para quem lhe deu à luz. Não é bom punir o justo, é contra todo direito ferir ao príncipe. Também paralelo, esse aqui, dizendo o justo não merece punição. Interessante que o homem mais justo do mundo, né? Leia Isaías 53. A Bíblia diz que Jesus foi cortado por um juízo opressor. E aqui menciona o príncipe, né? Os reis ficaram boquiabertos. Eles estavam desavisados daquela pessoa, daquele trauma, e sem saber que esse rei é o rei dos reis. Ok? Quem retém as palavras possui conhecimento. Guarde as palavras com você, retenha o conhecimento. E o sereno de espírito é homem de inteligência. Até o estulto, quando se cala, é tido por sábio. Alô, alô, se você tem dúvida, é melhor ficar caladão. Porque se eu me calar, não é? Vou passar por sábio, mesmo que eu seja estulto, não é? Quando a Bíblia fala de estultice, a gente às vezes, dependendo da gente se meter a falar daquilo que não sabe, a gente vai dar uma de estulto, vai dar uma de não sabe. Então aquilo que a gente não conhece, vamos dar um freio,
Vamos procurar quem conhece, vamos ser humildes, né? Até o estulto, quando se cala, é tido por sábio. O que cerra os lábios por sábio também é complementar. Nós agradecemos você essa jornada que a gente fez no dia de hoje, um pouco mais extensa, porque abordamos 3 capítulos, né? E esperamos você na próxima semana. Tem um domingo no meio, ok? Domingo, provavelmente, nós vamos estar aqui na nossa igreja em culto presencial. Muito provavelmente, então, não vamos ter a nossa live no próximo domingo, ok? Vamos orar? Algum pedido de oração? Vamos encerrar, não é? Senhor, nós te agradecemos por esse momento de oração. A gente aqui está alegre com o estudo do livro de Provérbios e aquilo que ele desperta na nossa personalidade. Te pedimos que a gente possa almejar essas lições de sabedoria, ter essa contenção, essa capacidade da gente ter domínio próprio, da gente buscar o temor do Senhor, da gente ser ponderado, da gente buscar conselho, enfim, andar de acordo com a tua vontade. Nós agradecemos por essa jornada mais uma vez, oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.